Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui então sobre concordâncias. Lembrando aqui, a gente está na sequência dos vídeos trabalhando com a concordância simples entre arco e reta. E nesse caso, a gente conhece então qual que é o raio do arco. Então esse raio é igual a 35 milímetros. E a gente não sabe nem o ponto central do arco, nem o ponto de concordância. Mas a gente conhece um ponto P que pertence ao arco. Então o que seria isso aqui? Ó? Olhando na regra aqui, ó, a gente tem o ponto de concordância, eu não sei. O ponto central, eu não sei. Mas eu sei um ponto que passa aqui em cima. Ó. Então seria um pontinho P que está em cima do arco aqui. Ó. Então esse seria esse ponto P que está aqui. Pois bem, como que a gente vai fazer isso então, aplicando a regra, a primeira regra da concordância? Então, a gente tem que pensar o seguinte, na primeira regra, a gente sabe que a gente tem aqui uma reta, essa reta que compõe a concordância, e eu preciso identificar aonde está o ponto de concordância, aqui em cima, e aonde que está o ponto central desse arco aqui. Então, o que eu sei disso? Ó? A gente sabe que, na primeira regra, a gente sabe que o ponto de concordância e o ponto central do arco, eles estão sobre a mesma reta imaginária, e essa reta imaginária, ela faz 90 graus com a reta que está compondo a concordância. Além disso, eu sei o seguinte, que a distância em qualquer ponto em cima da circunferência, a distância dela até o centro é exatamente o raio. Então, a distância do ponto P até o centro é igual ao raio. A distância de qualquer ponto que eu pegar aqui em cima é igual ao raio, inclusive o ponto de concordância, porque o ponto de concordância ele faz parte do arco e também da reta, né? Ele é compartilhado pelos dois. Então, qual que é a distância entre o ponto de concordância e o centro? Essa distância é igual ao raio. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não sei exatamente aonde está o centro desse arco, mas eu sei que em relação a essa reta horizontal aqui, ela vai estar 35 milímetros. Imaginando que aqui é a nossa reta, ó, aqui seria o arco que faz a concordância, o que acontece? Qual que é a distância que vai estar o centro? Ele tem que encostar aqui no arco, ó, tem que encostar lá na reta. Quando ele encostou, qual que é a distância que está? A reta desse arco é 35 milímetros, que é o valor do raio. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou medir aqui então 35 milímetros, deixa eu tirar isso aqui daqui, eu vou medir aqui então ó, 35 milímetros de distância da reta para cima. Eu vou medir aqui esses 35, vou marcar aqui com lápis. E agora eu já vou marcar aqui com a régua aqui, ó. Vou pegar aqui, vou fazer uma paralela. Então eu vou traçar, ó, tá, essa reta aqui, ela tá totalmente na horizontal. Eu vou fazer aqui uma retinha paralela aqui, ó. Então essa reta aqui, ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Então, o que acontece aqui? Qualquer lugar que eu colocar aqui, então, esse arco, ó, passando em cima, passando o centro dele aqui, então, estando junto aqui, ó, ele vai estar, então, a 35 milímetros da reta. Então, aqui, ó, eu garanti sempre que vai acontecer o ponto de concordância, ó, tá? Eu garanti que ele sempre vai acontecer aqui. Mas não me serve só essa reta aqui, eu não consigo identificar aonde que está o ponto de concordância. Eu preciso de mais uma referência para conseguir fazer, então, para conseguir descobrir aonde que está o ponto de concordância. Nesse caso aqui, ó, o que eu sei? Eu sei que eu já defini que a distância é 35 milímetros. Agora, a distância da reta, fiz essa reta paralela, 35 milímetros. Agora, qual que é a distância do ponto P? A distância do ponto P até o centro também é 35 milímetros, porque também é o valor do raio. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que medir
a partir do ponto P, 35 milímetros, e fazer o cruzamento ali para fazer a identificação. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou marcar aqui então, só marcar um pontinho bem no centro aqui, e vou marcar aqui, ó, 35 milímetros. Eu vou fazer uma pequena marcaçãozinha aqui, e vou descobrir aqui então, ó, com o compasso mesmo, aqui, ó, eu vou fazer um arco que cruza aquela reta paralela que a gente fez inicialmente. Então, o que a gente fez agora? A gente pegou e fez um arco, né? Esse arco está a 35 milímetros de distância do ponto P. Qualquer lugar que eu passar, então, em cima desse arco, ó, qualquer lugar que eu colocar o centro, está cruzando em cima do ponto P. Mas, no cruzamento entre o arco e a reta, é o ponto exato aonde ele está a 35 milímetros de distância da reta e 35 milímetros de distância do ponto P. Então, por isso que fica bem exato aqui, ó. Fica bem certinho aqui os 35 milímetros. Certo? Conhecendo isso, a gente ainda não pode traçar a reta. O arco, desculpa. Porque eu não sei aonde está o ponto de concordância. Então, esse pontinho aqui, eu já sei que ele é o ponto O. É a origem do arco. Mas eu ainda não sei aonde está o ponto de concordância. Aí eu vou lembrar da primeira regra. O que dizia a primeira regra? Que o ponto de concordância e o ponto central, eles estão sobre a mesma reta que é perpendicular à reta que faz a concordância. Então o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou vir para cá e vou marcar aqui então, ó, a partir desse cara aqui, a partir do ponto central, ó, aonde que está o ponto de concordância C. Então tá aqui, ó. Agora a gente identificou tudo que a gente precisa. Eu só posso fazer o traçado do arco no momento que eu identificar todos esses pontos aqui. Então, fazendo essa identificação, agora eu já posso traçar o arco que faz a concordância. Que nesse caso aqui a distância é 35, então aqui está o centro, até a abertura até o ponto de concordância. E ele tem que tocar aqui então, ó, bem em cima do ponto P, ó. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer o arco e ele vai passar bem em cima ali do ponto P. Certo então, pessoal? Esse método é um pouquinho mais trabalhoso que os demais, mas sempre pensando na aplicação da primeira regra ou da segunda regra, quando for o caso, a gente consegue descobrir fácil o método para fazer isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu! Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever em nosso canal. Valeu!